Bom dia todo mundo, espero que vocês estejam bem. Quando você vê escrito como eu fiz na capa do vídeo, eu vou explicar para você o ponto que eu utilizei para fazer o vestido ou a roupa que eu vou mostrar no vídeo e depois eu explico como que eu fiz, tá? Eu não vou crochetar junto, eu vou explicar como que eu fiz. Se eu utilizei um vídeo de outra pessoa, eu vou colocar o link também para você, como por exemplo desse bojo maravilhoso depois do vídeo. Primeiro a gente vai crochetar junto aqui esse ponto que você pode utilizar para fazer blusas e saias ou saída de praia como essa aqui. Já deixa aí o teu like para ajudar o canal a crescer e vamos lá para o nosso tutorial de hoje. Então vamos lá, eu tô aqui do lado da minha janela com a luz natural, né, como da outra vez. E antes de começar, eu queria dizer para vocês que esse restinho aqui é o que sobrou. Foram 3 novelos, tá? Vou colocar aí na tela quanto que dá e o novelo que eu utilizei para fazer aquele vestido lá. Então vamos lá para o nosso ponto. Então eu vou começar aqui, como eu tenho o hábito de começar, como sempre, você faz como você está acostumado. E para fazer esse ponto, a gente vai precisar de correntinhas múltiplas de 4. 4 mais 4 mais 4. Eu vou fazer 12. E depois eu vou acrescentar o número de correntinhas que vai corresponder à altura, que vai representar o meu primeiro ponto alto ou alto duplo em função do que você quiser fazer. Então, vamos lá. 1, 2, 3... Eu tenho 12 correntinhas aqui. Eu vou acrescentar, como eu vou fazer depois pontos altos, a altura do meu ponto alto. Eu sempre faço a altura do meu ponto alto com 2 correntinhas. Mas quando eu inicio na correntinha mesmo, direto, que eu já não tô nas carreiras, eu faço com 3, tá? Porque senão fica muito pequenininho aqui do lado. Se não, eu faria com 2, mas vamos fazer com 3. Aqui tem 12, né? Eu vou acrescentar, então, 3. 1, 2, 3. Agora eu vou vir na de número 12 e vou fazer meu ponto alto pegando só uma argolinha aqui, ponto alto. Vai ser a base onde eu vou trabalhar aqui depois o meu ponto fantasia. Eu vou marcar aqui as minhas correntinhas, tá? Aqui um antes, porque vai contar como um ponto, então eu vou marcar. Pronto, eu marquei, agora eu vou continuar aqui meus pontos altos até o final aqui da minha correntinha. Você já deve saber fazer pontos altos, então eu vou avançar aqui o vídeo. Cheguei aqui no final e eu vou ficar aqui com 13 pontos altos na base. O que é que eu faço? Eu vou virar sem fazer nenhuma correntinha aqui. Eu viro meu trabalho, vou vir no último ponto alto aqui no buraquinho e vou fazer um ponto baixo. É assim que eu começo. Se você quiser começar logo com a correntinha, comece com a correntinha, tá? Mas foi assim que eu fiz. Um ponto baixo. Para fazer os arcos, eu vou fazer 7 correntinhas. Eu fui fazendo ali no vestido com 7 correntinhas até chegar no quadril, passando um pouquinho do quadril, mais ou menos. Depois, eu passei a 8 correntinhas aqui para fazer os arcos. Mas aqui, agora no início, eu vou fazer com 7. Então, aqui já conta como a primeira, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí eu vou vir, vou contar aqui 3, vou pular 3 na base. 1, 2, 3. Na quarta, eu vou fazer um ponto baixo aqui na base. Ponto baixo. E vai ser sempre assim, bem fácil. 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pula 3 aqui na base. 1, 2, 3. Na quarta, um ponto baixo. E vai ser sempre assim. Aqui minha amostra tá pequenininha, porque é muito, muito fácil. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui no último eu venho fazer um ponto baixo. Tiro o meu marcador, dou uma largadinha aqui, né, no ponto, se estiver um pouco apertado, para não ficar difícil de passar. Venho aqui e um ponto baixo aqui. Ah, não, gente, tá vendo? Já ia errar. Vou voltar aqui embaixo para ficar mais simples. Tá vendo? Toda vez que você chegar no final, né? Se você for fazer circular, quando você chegar no último, você vai fazer 7 correntinhas e vai fechar no mesmo pontinho que esse aqui. Depois, você vai subir aqui com pontos baixíssimos até o meio aqui para poder começar. Mas se você estiver fazendo como eu aqui, só um lado, assim for uma blusa, você estiver fazendo a parte da frente, depois você for fazer a parte de trás, não é circular, o que é que você faz? São 7, né? Então, 1, 2,
3 e vamos aqui pro final, tá? Vou parar em 3 e vou fazer um ponto alto duplo aqui para representar o que falta aqui como correntinhas, né? As 4 correntinhas. Então, vou fazer meu ponto alto duplo. Devagarinho aqui, pronto. Tá? E vai representar, até eu vou mostrar depois para você, tem uma fenda, tá? O vestido. Então, nas fendas é assim. Na parte que vai ficar aberto aqui, você chegou e faz um ponto alto duplo aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu viro o meu trabalho agora. Vou vir aqui no primeiro, né, no ponto alto duplo, aqui em cima, na base, vou fazer um ponto baixo, que tá apertadinho. Ponto baixo aqui. Eu marco ele, eu sempre marco. Depois de marcar, eu vou fazer 3 correntinhas, e vai ser sempre 3 correntinhas. Vou no próximo aqui, no próximo arco, no meio, dentro mesmo, tá? Vai ser no meio, um ponto baixo. Sempre assim. Muito fácil. 3 correntinhas, vou lá no arco, ponto baixo. Aí, vamos dizer que eu terminei, né, fiz tudo, vai ser sempre assim, tá? 3, 3. Parece que fica assim, aqui fica meio bloqueado assim. Eu fiz com 3, tá? Eu gostei com 3, porque se fizer com 4, eu acho que alarga demais. Se você quiser com 4, tá fazendo uma saia bem larga e quiser colocar 4 aqui, coloca 4. Eu só coloco 3. Então, o que é que eu faço agora? Eu vou virar, porque agora a gente vai começar os nossos pontos altos, ou pontos altos duplos. Eu fiz pontos altos duplos ali, então, vou fazer altos duplos aqui também, tá? Mas se você quiser ponto alto, faz ponto alto. Aqui, onde eu fiz meu ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. E para representar a altura do ponto alto duplo, eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3, e vou marcar aqui essa correntinha. Agora, dentro de cada espaço, aqui, nesse V, dentro desse espacinho, toda vez dentro desse espacinho, vão ter 3 pontos altos duplos. Sempre, enquanto você não fizer aumento, eu já ia esquecendo, enquanto você não fizer aumento, vai ser sempre 3 pontos altos duplos aqui, tá? Meus pontos altos já são pequenos, pontos altos duplos são maiores, mas são ainda pequenos, né? Aqui, o terceiro, com a câmera no meio não fica muito legal para fazer, mas vamos lá. 3, tá? Você faz sempre 3 aqui dentro. E o quarto, ponto alto duplo, sempre aqui no ponto baixo que você fez para unir. Ponto alto duplo. Vai ser sempre assim. Aonde tem os pontos baixos aqui, sempre o ponto alto duplo, no meio, no buraquinho aqui, no espaço, 3 pontos altos duplos. Então, vou fazer aqui, acelerar um pouquinho. Então, aqui, vou tirar o meu marcador, já aproveito para alargar um pouco o espaço aqui, tiro ele e faço o meu último ponto alto duplo. Pronto, vai ser sempre assim. Aqui tá pequenininho, né? Porque a amostra é pequena mesmo, tá? Parece, tá, que vai ficar assim, mas não vai ficar, não. Não se preocupa, dá tudo certo. Porque toda vez que você fizer uma carreira assim, vai alargando aqui de novo. Então, é isso, gente. Se você tiver dúvida, é só voltar ao vídeo, é bem fácil. Quando você chegar aqui na parte de cima, só para começar, começando aqui de novo, esse aqui, né? Você vira de novo. Vem pra cá, ponto baixo aqui no primeiro, quer dizer, no último ponto alto duplo que você fez. Quer dizer, são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pula 3, 3, aqui de novo. Eu vou explicar agora rapidinho como que eu fiz para aumentar ali no meu vestido, tá? Tá apertadinho aqui. Eu vou parar por aqui. Você já sabe como fazer, né? Se tiver dúvida, volta aí o vídeo. Agora, eu vou explicar para vocês os aumentos. Aqui, até mais ou menos quando começar a abrir, né, depois da cintura, eu comecei a fazer aumentos, para aumentar esses arcos aqui. Então, como é que eu posso explicar de uma forma mais simples? Aqui dentro desse buraquinho aqui, eu tô fazendo 3 pontos altos duplos. Para aumentar, você vai fazer 4 em vez de 3. Sempre vai ter esses aqui dos cantos, tá? Esse ponto alto duplo que vai em cima do ponto baixo aqui da carreira de baixo. Mas em vez de 3, você vai fazer
4 pontos altos duplos aqui dentro em cada bloquinho. Para ficar perfeito, né, cair certinho, vamos dizer, se você estiver fazendo uma saia, uma blusa, um vestido, você vai fazer isso aqui, mas o que seria legal seria que os bloquinhos fossem múltiplos, né, de 4, tá? De 4 em 4, os bloquinhos todo, tipo 4, 8, 12, 16. Por quê? Porque quando você aumentar um ponto aqui dentro de cada, né, em vez de 3 ter 4, você vai estar aumentando um arquinho a cada 4 bloquinhos. Você aumenta um arquinho. Por quê? Porque os pontos são múltiplos de 4 pontos. Mas aqui no bloquinho vai ter só um. Aqui um, no próximo um, no próximo um. Então, precisa de 4 bloquinhos para você contar um arquinho aqui, tá? Então, os blocos precisam ser múltiplos de 4 também. Aí, você aumenta um pontinho aqui dentro, você continua fazendo e quando você for fazer, você vai ver que você vai aumentar um arquinho para cada 4 bloquinhos desse aqui. Agora eu vou explicar como que eu fiz essa saída de praia linda, é para minha irmã que mora na Itália, por enquanto ela ainda não recebeu, vai ter que vir aqui buscar, porque normalmente seria 1,20 m. Não sei se você me segue no Instagram, mas lá eu publiquei um ferro a vapor que eu utilizei nesse vestido aqui e ele passou de 1,22 m para 1,30 m. Então, eu vou pedir para ela usar ele para me poder modelar, tirar aqui embaixo o tanto que precisa, porque como a gente se vê, eu prefiro que ela coloque, né, ela use, não fica apertadinho, fica certinho no corpo, né, e se subir um pouquinho eu quero ver nela mesma. Essa é uma opção que eu tenho, então eu vou fazer assim. Então, gente, esse é o ponto que eu acabei de ensinar. Eu vou deixar o link desse bojo na descrição do vídeo. É de um canal aí, de um crocheteiro que faz muitos biquínis, tá? Muito, muito bom. Eu deixo o link aí pra você, eu não tô lembrando o nome agora, mas eu vou pôr aí na tela também pra você. Olha só que lindo os pontos, como fica. E esse detalhe aqui eu comprei na Amazon, tá? Eu vou colocar o link também pra você, se você quiser, mas eu moro na França, então vê se você acha aí no Brasil, se você quiser, ou no país que você mora. Eu comprei lá, tem vários, tem dourado, tem prateado, tem muita coisa legal. No lado ficou assim. Eu criei isso aqui, eu fiz pontos altos, aí fiz uns arquinhos aqui menores. Depois eu fiz assim e fiz o cordãozinho, né? Aquele cordão todo enroladinho lá, que eu não sei como é que é o nome. Olha só como ficou legal. Como a minha irmã é mais alta do que eu, bem mais alta, isso aqui vai ficar legal nela. Foi assim que eu fiz. E como eu falei pra vocês, olha só, aqui a fenda que eu falei pra você, quando tem fenda, como que termina, né? No caso, aqui você tem os dois exemplos. Você tem trabalhar circular e depois tem essa parte aqui da fenda. E foi assim que eu fiz esse vestido, pessoal. Se você ainda tiver perguntas, deixa nos comentários. Vai me visitar nas redes sociais. Os links estão também na descrição. Deixa o teu like para ajudar o canal a crescer. Um beijão para você e até breve.